Uma coisa que eu adoro o trabalho do Sebrae, tá? Mas eu vou fazer a crítica, né? O Sebrae não é um banco. Não. Ele não tem dinheiro. Aí eu tenho a ideia. Putz, eu vou montar uma editora de conteúdo, não sei o que lá, inovadora. Beleza, eu preciso de um capital tanto. O Sebrae não vai me ajudar nisso. Não. Mas ele ajuda você a como escrever o seu projeto, como você planejar, porque, bom, vamos só voltar um pouquinho, né? Vamos lá. O que mais implica na mortalidade das empresas hoje? Por que elas quebram? Os 3 principais motivos são falta de planejamento prévio, falta de comportamento empreendedor e o conhecimento do próprio negócio. Esses 3 é culpa de quem? Culpa do empresário. Sim. Culpa do empresário, sim, porque não houve a preparação, a pesquisa, o conhecimento. Muitas vezes ele tem o conhecimento técnico, mas como administrar um negócio? Eu trabalhei muito tempo com oficina mecânica, por exemplo. E aí eu quero abrir minha oficina. É diferente. Você tem o conhecimento lá de como trabalhar no carro. Mas e como lidar com o cliente, como fazer propaganda, como definir o preço de venda, como trabalhar o funcionário ali para ter a motivação, para que ele cumpra as obrigações ali dele. Então, esse trabalho que o Sebrae faz, preparar o empresário para que ele tenha um bom planejamento, que ele se prepare para o mercado, que ele tenha uma excelente gestão, principalmente hoje, né, que a gente tem uma variação muito grande de preços, né? Ele tem que estar com o seu custo na ponta da língua. Quanto que custa para mim e quanto que eu posso oferecer esse produto para o mercado? E se ele estiver trabalhando o custo dele errado, ele pode estar desperdiçando matéria-prima, ele pode estar errando ali no seu cálculo, vendendo mais caro, mais barato. De uma forma ou de outra, ele vai estar perdendo, ou para o concorrente, ou perdendo porque a empresa não paga os seus custos. Então, quando você fala dinheiro, né, o Sebrae, quando ele começou suas atividades, o garoto propaganda era Lima Duarte. E ele falava basicamente de crédito. E o Sebrae, de fato, como você falou, ele não dá o dinheiro. Quem dá o dinheiro é o banco. Quem quer as garantias são os bancos, quem precisa. E aí parte do empresário mostrar que ele tem uma boa ideia, que é sólida, que ele conheceu a área de atividade, que ele fez um bom planejamento, que ele sabe o caminho mais ou menos que ele vai percorrer, né? E isso dá mais segurança para o banco para ele poder emprestar o dinheiro. Então o Sebrae ajuda nesse planejamento aí, nessas tendências de negócio. Você falou da parte da culpa do empresário, né? Eu trabalhei numa agência em Jaú que atendia muito calçadista, né? Pessoal que tem... Jaú chegou a ter, sei lá, 500 fábricas de calçado lá. E como se abria uma fábrica de calçado em Jaú? Era assim, o cara tinha 10 anos de fábrica de calçado, de funcionário, era demitido. Aí ele e o companheiro dele que foram demitidos pegava o FGTS, que recebia o acerto, colocar uma firma no pau lá, recebia uma grana. E os dois, com essa grana, abriam uma fábrica de calçado deles, num fundo de casa lá. E começavam aquilo ali. Arrumavam, quando eles conseguiam um bom vendedor, o cara ia para São Paulo e arrebentava de vender. E aí o cara que ganhava 5 mil reais por mês, chega no final do mês, ele olha assim, vendi 500 mil. E era, para vender 500 mil de calçado é fácil. E mulherada, não sei, precisa ter 20 pares de calçado. Você sabe qual que é a média de consumo de sapato mulher e homem? Não. A média consumo ano mulher é 8. 8,5. E de homem? Não tenho a menor ideia. Não chega a 2, é 1,7 a média. Eu acho que eu compro um sapato por ano, 2, tênis, usar tênis pra academia. E a gente sempre usa o mesmo. E sempre usa o mesmo. Aí o dono da agência de publicidade falava assim, aí o cara ganha uma grana, e aí fala assim, poxa, eu vou fazer um barracão melhor, ou eu vou reinvestir, ou eu vou colocar isso numa conta, porque para eu melhorar minha matéria, eu vou trocar as máquinas, ou vou melhorar a minha matéria-prima, ou eu vou deixar isso como uma reserva de segurança. O dono da agência falou assim, não, a gente tem que cobrar à vista dos caras porque eles vão falir daqui 5, 6 meses, eles vão falir, porque ele ganha dinheiro e adquire o kit sapateiro. O dono da agência falava que era o rancho na beirada do rio, a lancha, a amante. Então ele gastava dinheiro com uma lancha, com um rancho, com a amante, comprava uma mansão pra mulher, coisa, e falia.
E explicando melhor, né? A culpa do empresário, assim, falta esse conhecimento porque ele tem habilidade técnica ali, né? Então, essa necessidade de trabalhar esses pontos aí, né? Tinha um empresário, um empresário lá de Mineiros, que é da indústria gráfica, e ele fala assim que a empresa tinha que ser rica e o empresário tem que ser pobre. Tipo assim, o dono tem que ser pobre. Então, era a maneira dele de falar assim, a empresa tem que ter capital e você não pode gastar muito, você tem que ser um comedido. E ele está bem até hoje, então... Não, e essa a ideia do planejamento, quando você vai montar a empresa, lógico, o planejamento serve para ser mudado também de acordo com as condições que o mercado se apresenta ali também, né? Mas a ideia ali é você começar com uma ideia de quanto que eu vou tirar no mês, não é tirar o quanto sobra, porque no final do ano, você se programou lá, vou tirar um salário por mês, sei lá, R$1.000, R$2.000 por mês no começo, quando a empresa está precisando ainda, ou muitas vezes o empresário fica 2 anos sem tirar nada da empresa de fato, né? Mas ele tem uma reserva anterior. E a partir fechou o exercício financeiro, fala, pô, a empresa está com um saldo aqui de R$200 mil em caixa. O que eu vou fazer? Eu vou pegar esse dinheiro como lucro ou vou reinvestir? Ou quanto que eu vou tirar desse dinheiro? O correto seria isso. Mas a gente sabe que no dia a dia, nas emergências, aí, muitas empresas confundem, né? O caixa pessoa física com caixa pessoa jurídica. É um né? só. Entrou. Até o empresário, interessante 30 anos de empresa, ele falou, faz 5, 6 anos que eu não tiro nada da empresa. Nossa, mas você não tira nada? De onde que está saindo? Das reservas que eu fiz ao longo da minha vida e tal. E aí não tinha fluxo de caixa, não tinha um demonstrativo de resultado, não tinha nada. E ali na conversa, bom, ele pagava com o dinheiro da empresa mensalidade das escolas dos 3 filhos, a mensalidade do financiamento do carro, o terreno que ele tinha comprado para a empresa. Então a empresa gerou riqueza. É que ali na mistura de tudo, você pode se perder. É mais fácil se perder do que está tudo controlado, né? Com certeza. Nós estamos no Brasil. No Brasil é a terra do jeitinho e a terra do QI também, de quem indica. Ao falar de network, de rede de conhecimento, do facilitador que você conhece, o cara que sabe, a gente também cai nessa questão, por exemplo. Eu preciso disso em 5 dias, mas demora 10. Não, mas eu conheço o cara lá dentro que vai ajeitar para mim. Ou, minha mãe tá mal, precisa de um exame, mas eu conheço a enfermeira lá não sei onde, ela vai ajeitar para mim. Quando não tem um perigo dessa rede de conhecimento, o network, se confundir com esses jeitos que o brasileiro dá? Sem dúvida. Até quando tem o excesso de regras, as regras até facilitam esse tipo de comportamento, porque aquela frase, né? Cria uma dificuldade para gerar uma facilidade. Existe em todo lugar, né? Só haver uma disponibilidade para isso, né? Mas com a digitalização, com os processos digitais, né? Isso aí dificulta mais. Então, imagina num órgão público que você tem que dar entrada num certo requerimento, mas de forma digital. Você não sabe qual funcionário que vai avaliar aquilo. E a própria instituição faz o crivo ali para que ninguém saiba quem que pegou de fato, né? Meio que por rodízio. E aí você vai criando empecilhos para que isso aconteça. Mas ainda assim, tem muito espaço ainda para ser desenvolvido, né, Ed? Sim. Outro problema que eu acho que o Brasil é bem brasileiro, questão dos órgãos de proteção ao crédito. Hoje o número deve ser assustador, o tanto de gente que está no... Eu não vou saber Aumentou falar exatamente, bastante, mas todo mundo tem nome sujo. Você conversa... A molecada da minha idade... A molecada, estamos falando que eu sou novinho, né? Sou velho. Tá todo mundo com nome sujo, todo mundo não pode... Acho que é quase metade da população ativa, que tem que se tirar as crianças, metade tem nome sujo. E como que vai empreender se não tem crédito? O cara não tem um cartão de crédito. O banco ele não empresta para quem está com o nome sujo, né? Essa que é a principal. Então, E aí usar a criatividade, né? Tem muitas pessoas que a gente observa ali ao longo desse tempo todo que eu estou lá no Sebrae, estou 27 anos no Sebrae, né? Tem muita gente que começa sem capital algum, começa fazendo com os recursos que tem em casa e a pessoa vai, progride, prospera e consegue construir um negócio. É mais difícil? É mais difícil.
E já tem outros que a gente acompanhou também, principalmente na época das privatizações aqui, né? Da Telesp, na época da rede ferroviária, da própria CESP. As pessoas chegavam, eu tenho 300 mil, 400 mil, e gastava os 300 e deteriorava o patrimônio da família também, de cunhado, de irmão. Sim. Porque até uma situação que aconteceu mesmo. O empresário chegou para o empreendedor, chegou no Sebrae e falou: eu queria abrir um restaurante. Mas por que você quer abrir um restaurante? Porque eu gosto de cozinhar. Ele falou: não, tem o meu vizinho, ele abriu um restaurante e reformou a casa, comprou caminhonete, está com chácara. E eu cansei de trabalhar para os outros, eu quero ter meu negócio agora. Eu falei: tá bom. Você sabe cozinhar? Eu falei: não, mas eu contrato. Tá. E por que você quer o restaurante? Eu falei: porque eu só vou servir almoço. Então, 10 e pouco eu vou para o restaurante, faz a comida, sirvo, 3 horas eu estou em casa. Desse jeito. Falei: e comprar, contratar funcionário, se faltar funcionário, né? É a mesma história, né? Hoje existem tecnologias nos negócios, né? Mas é o padeiro que não sabe fazer pão. Né? Faltou o padeiro ali, não tem pão na padaria, né? E assim a ilusão, né? Que o negócio é fácil, né? Não vai perceber o quanto a pessoa lutou para construir um negócio sólido. E muito disso aconteceu, né? Muita gente perdeu tudo. O que trabalhou a vida inteira para construir em função desse... A vida fácil é de herdeiro. Se não for herdeiro... Olha lá, hein? Hã? É fácil destruir. Não, eu conheço muitos casos. No império, o pai morre e os filhos acabam com tudo. Destrói. Na minha região lá, que era muito... pessoal fornecedor de cana para usina, né? Sitiante, fazendeiro. Aí tinha plantador de café. Região. Muita gente tá acabando em nada. Sobrenomes de sangue azul, sim, que eram, nossa, barões. Então, os netos já estão tendo que trabalhar.